Paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala nessa oportunidade é seu irmão em Cristo, irmão Luiz Bezerra, e esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, programa A Sua Escola Dominical, EBD em Dia. Hoje nós vamos trabalhar a lição número 6, do dia 6 de novembro de 2022. Vem falar sobre a justiça de Deus. Nada mais propício nos dias em que vivemos, falar sobre a justiça divina. Nessa oportunidade está comigo nosso nobre amigo, querido pastor aqui da Igreja Sede, pastor Gilson de Quadros. É uma alegria, uma honra poder tê-lo conosco aqui, pastor. Na verdade, eu me sinto privilegiado em estar ao vosso lado, né? E a lição número 6, meus queridos irmãos, vai tratar sobre a justiça de Deus. E o nosso textuário vem dizer: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmos 18 e 26. A verdade prática vem dizer: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Antes de entrar na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Pastor Gilson, que Deus venha abençoar nessa manhã. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é bom estarmos juntos nesse dia para aprendermos juntos um pouco mais sobre a palavra do Senhor e nesse tema tão importante sobre a justiça de Deus. Oramos. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença nesse dia. Queremos pedir ao querido e amado Espírito Santo que nos dê toda a direção, que nós venhamos ser edificados através da palavra. Também os que nos ouvem, que venham ser edificados, abençoados, confrontados, que a palavra que vem como chuva faça o seu efeito, assim como apraz o teu coração, para que a tua bênção esteja sobre nós, sobre a nossa terra, sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, porque queremos ser abençoados e eu sei que a tua bênção vem através da tua palavra. Por isso nos orienta, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel. O tema desse trimestre, o tema geral, vem falar sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Uma lição que vem a calhar nos dias atuais. Já falamos aqui que parte do contexto histórico e profético do livro de Ezequiel é direcionado à nação hebreia, mas, porém, nos contextos espirituais pode se aplicar fielmente à igreja nos dias odiernos, né? A nossa leitura está em Ezequiel 14, do verso 12 ao 21, que diz o seguinte: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando a terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animarias, e elas a assolarem, que fiquem assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se trouxer espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais eu enviar os meus 4 juízos, a espada, a fome, as nocivas animarias, as pestes contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. Queridos irmãos, a gente vai estar vendo nessa oportunidade quão é importante dar ouvido à voz de Deus, né, pastor Gilson? A introdução vai tratar, né, como é importante. Nós falávamos nas lições anteriores, pastor Gilson, que o desejo de Deus foi sempre restaurar, perdoar, interagir.
desejo dizer é que o homem volte, mas alguns comportamentos, quando eles não têm mais jeito, irmãos, aí Deus vem com sua justiça, não para destruir, mas para corrigir. A vontade perfeita, né, de Deus e agradável é que nós venhamos andar de acordo com a palavra, os direcionamentos, aquilo que Deus já deixou para nós. É importante, irmão Luiz, que Deus nunca vai mandar um juízo ao povo que não seja, vamos dizer assim, necessário. Se Deus mandar o juízo, é porque algo não está correto. E muitas vezes, algo Deus manda para livrar de algo mais difícil lá na frente, algo pior lá na frente. Então, que nós possamos entender através dessa lição que a justiça de Deus é justa, né? Como diz, Ele é muito justo e Ele sempre vai agir com justiça. E Ele deu ao homem uma capacidade que Ele não deu a mais ninguém. O homem tem uma capacidade de discernimento, de sabedoria, para entender a vontade de Deus. Quando Deus criou todas as coisas, nós vamos ver que Deus soprou no homem, quando Ele cria o homem, o fôlego de vida, o seu espírito, um espírito de sabedoria. E o homem tem a sabedoria. Claro que se o homem começar a viver de modo não seguindo a vontade de Deus, mas o desejo da carne, a vontade do mundo, do Deus desse século, vai haver uma consequência lá na frente. E essa consequência já aconteceu muitas vezes nesta terra. E que Deus tenha misericórdia de nós e nós venhamos ser sábios o suficiente para que não venha sobre nós algum castigo devido à justiça de Deus e à nossa pecaminosidade. É verdade, pastor Gilson. A introdução vai nos dizer o seguinte: a primeira parte da palavra profética, a segunda parte da introdução ali, né, é genérica, e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de toda uma nação. O primeiro ponto, pastor, vai dizer sobre o seguinte: uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. Importante é, claro, a você, professor e irmão em Cristo, que você tenha uma visão geral do panorama do Antigo Testamento, tanto a partir de Deuteronômio, e desde a instalação da monarquia, ali, depois com o profeta, com Saul, depois com Davi, né, pela transição do profeta Samuel. É importante entender o comportamento de toda uma nação e o chamamento de todos os profetas e de todos os mestres da lei, para que o povo retornasse, né? O povo estava se desviando. Importante é entender todo o contexto do Antigo Testamento, pastor Gilson, para você se situar exatamente como culminou esse juízo aqui. E aqui vai dizer, primeiro, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa. Aquilo que o pastor Gilson tem falado aqui. E nem mesmo sem o prévio aviso. Amós 3:7. O importante é você ler e conhecer a Escritura, porque se você notar, você vai ver que geralmente os erros são repetidos. Sim. Por um povo, por outro povo, por uma nação, por outra nação. Os erros são repetitivos. Por quê? Porque são as obras da carne, né? São as obras da carne que estão aparecendo e que vão gerando o pecado, e isso vem se repetindo. Por isso que é bom entender a Bíblia, para você entender também os avisos de Deus, para a gente se atentar quando Deus está avisando, como está falando aqui no primeiro tópico, né? Que jamais, né, Deus faz sem um aviso prévio. Ele sempre vai avisar. Aquele que está no erro, aquele que está no pecado, aquele que está fazendo errado, ele vai avisar para que essa pessoa não venha se pegar seja desatenta, não sabia. Não, Deus sempre tem o seu aviso prévio, para depois aplicar a sua justiça, mas Ele não faz nada, diz a Bíblia, sem que antes avise. E o legal disso aqui, que se houver arrependimento, muita coisa pode acontecer no céu. Aleluia. Conosco também, né, pastor Gilson, com nossos filhos, né? Um pai que ama o filho, precisa corrigir, ele primeiro avisa: filho, filha, esse comportamento não está correto. Papai não gostou, papai do céu também não gosta. Você não chega já
aplicando a sentença. Não, você conversa, você interage. Dá oportunidade. Dá oportunidade. E muitas vezes é legal porque, às vezes, nossos filhos até eles cometem o erro de novo. Mas algumas vezes não, você fala, você conversa e eles não praticam mais. Acho que o desejo de um pai que tem um coração paterno, né, segundo o coração de Deus, é esse. A correção à vara é uma última instância. Não é que precisa tirar totalmente a varinha, né, das crianças. A Bíblia diz sobre isso. Mas Deus tem o prazer, irmãos, de interagir conosco, dizer para nós. E o arrependimento é coisa linda, né, Luiz? É coisa linda quando a gente tem esse senso de se arrepender e reconhecer o erro. É bom quando a pessoa, porque diz um sábio, que as pessoas não vão ir para o inferno de muito pecar, mas de pouco pedir perdão. É verdade. Porque muitas vezes a pessoa, não, vou fazer de tudo para não errar, não errar, não errar. Quando errou, ele não se arrepende. Ele se acha assim, não, eu fiz tão pouco erro e eu não vou me arrepender, não vou pedir perdão. E outros já estão sempre pedindo perdão. Eu tenho um irmão aí que eu sei que ele cometeu algo ali e trouxe uma consequência para ele, mas é uma pessoa que sempre está pedindo perdão, sempre está quebrantado. Eu fico olhando, né? A gente é pai, né, irmão Luiz? Eu fico olhando o pai desse irmão, né? Pá, ver o filho nessa situação, sempre quebrantando. Você acha que Deus não vai ter misericórdia? Deus vai ter misericórdia, com certeza. Então, precisamos ter esse senso de arrependimento. Aleluia. E nós estamos aqui, pastor, o senhor numa das últimas aulas, o senhor falou sobre Nínive, né? Vamos, e nós estamos, às vezes, fatalistas, né? Queremos que Deus mande a espada já de primeiro em ponto, tal. E aí ele traz o exemplo de Jonas, Nínive, Jonas 3:10, vai falar sobre Nínive, né? A nação era pecadora. A Síria, cuja capital era Nínive, era uma nação terrível. Foram o mais cruel exército que já existiu. O que eles faziam com as vítimas e com os prisioneiros de guerra era terrível. E Jonas sabia de tudo isso. Jonas sabia que parte de Israel tinha sido já atacada, a Reino do Norte, pela Síria. Jonas mais queria que Deus destruísse Nínive. Só que, pastor Gilson, a Bíblia fala de um arrependimento tão grande, que a Bíblia diz que houve jejum durante 3 dias. Nem criança bebeu, nem animal comeu, nem nada. Deus viu um arrependimento, irmãos. E a gente, às vezes, não quer, mas não quer proporcionar esse arrependimento. Porque Deus é longânimo. E se Ele não fosse longânimo, pastor Gilson, o que seria de nós? Deus é justo. E os atos, e a medida, é importante falar isso, e a medida do conhecimento que você tem das Escrituras, a medida do conhecimento que você tem com o reino, com a igreja, nós temos que existem níveis de sentença também, para colher os frutos dos nossos erros, porque Deus, como não é injusto, Ele trata de forma correta, equiparada, irmãos. Mas algumas pessoas têm um nível com Deus um pouco mais adiantado. Essas pessoas, eles são tratados diferente, porque aquele irmãozinho que levanta, cai, porque Deus não é injusto. Deus trata da medida do conhecimento, pastor Gilson. A questão nós estamos falando do aviso prévio, como foi em Nínive, né? Quando eles ouviram, eles reconheceram e houve um arrependimento no seu coração, e nós devemos tomar muito cuidado como mensageiros, né? Como alguém que entende um pouco mais sobre a vontade de Deus e transmitimos, muitas vezes encarregado por Deus, como foi Jonas, de transmitir o recado a Nínive. Nós ter essa sensibilidade de que Deus, Ele não vê como um homem vê. Ele já disse isso a Samuel. Samuel, eu não vejo como vocês veem, porque você vê o que está no externo. Agora, eu vejo o coração. E Deus, vendo o coração, Ele viu o verdadeiro. Não era somente porque eles não comeram, não beberam, mas Deus viu um arrependimento, e Deus achou justo não punir aquele povo, dar uma oportunidade. Ainda que houvesse uma revolta, né? Houve uma revolta da parte do profeta, mas Deus... Irmãos, Deus sempre vai cumprir a sua vontade, independente se nós como profeta, né, ou como se achamos alguém tão justo
para pedir para Deus fazer injustiça, Deus vai cumprir a vontade dele, porque ele vê muito além do que nós vemos. Por isso que temos que buscar se esforçar para nós vermos, né, e andarmos na direção de Deus, sentir o que Deus está sentindo. E se houver arrependimento, vai haver perdão, em nome de Jesus, sempre. Aleluia. O ponto 2 do primeiro tópico, a gente tem que correr contra o tempo aqui, né? Falar sobre a primeira parte do oráculo, né? A expressão, né? Quando a terra pecar contra mim. Aqui Deus trata o indivíduo como pessoa, ser humano individual, cujos olhos de Deus estão sobre toda a terra, e ele nos esquadrinha. O Salmo 139, o salmista Davi diz que ele esquadrinha o nosso coração, o nosso pensamento. Nos conhece todas as intenções. Antes que a palavra venha à boca, ele já conhece. Tanto do justo, irmãos, quanto do injusto. Professores, tenha isso em mente. Deus conhece todas as coisas. Para o injusto, o tratamento, para o ímpio, aquele que vive impiamente, o tratamento dele vai ser no grande trono branco. É uma segunda parte do julgamento que eu não vou entrar aqui no mérito. Para nós cristãos, filhos, o tratamento de Deus começa primeiro. Porque ele é pai, ele cuida da sua casa primeiro. Claro, aqui nós vamos ser, aqui Deus nos trata e nos corrige aqui, e também nos trata e nos dará galardão na vida vindoura. Tá? Porque ele é justo, ele pesa, ele tem balanças justas. Nós agimos, muitas vezes, pastor Jesus, como o Senhor falou, pelo que vemos, mas Deus não. Mas aqui como terra, como nação, como mundo, Deus trata de forma coletiva também, irmãos. E aqui foi onde toda a nação foi punida, pastor Gilson. E aí, eu vou usar os dois tópicos da mesma forma. Deus pode punir uma nação pelas escolhas erradas. Pelas escolhas erradas que um povo faz. Não tem como não. Nós vivemos dias tão difíceis, né, pastor? Não tem como não falar. Nós estamos num pleito, nós temos aí uma questão eleitoral, nós temos a nossa posição. Nós, por sermos uma democracia, nós também temos que dar a mão palmatória para quem não concorda com os nossos valores, desde que seja justo, seja honesto, seja transparente, óbvio, né? Mas muitas nações, pastor Gilson, sofrem as consequências dos atos, do pecado, das escolhas tomadas pelos seus pais, pelos seus avós. Na verdade, irmão Luiz, essa questão de territorial, né? Você vê que uma coisa vai levando a outra, né? E depende da proporção. Nós vamos ver isso quando Deus está conversando com Abraão, quando vai destruir Sodoma. Ele falando com o amigo dele, Abraão, ele disse: Abraão, essa terra, o pecado tomou tanto conta desse lugar, aí Cristo tomou conta do coração desse povo. Não tem justo aqui dentro. Eu vou terminar porque não tem justo, porque toda esta nação pecou. Então, vale a pena ser fiel e dizer, nesta geração, se Deus olhar, Ele vai achar um homem fiel, uma mulher fiel, uma família fiel. E se nós formos se conscientizando disto, vai crescendo a questão porque é crescente e decrescente a questão da fidelidade e da infidelidade. Se nós vermos que nós temos que entender uma coisa, vale a pena ser fiel. Independente se os outros não estão sendo fiel, a gente tem que se esforçar para ser fiel. E aquele que está indo para o caminho da infidelidade, ele fazer uma meia volta e voltar ao caminho da fidelidade, para que não haja problemas seríssimos. Porque o povo de Israel, porque era coletivo, vai indo, né? Vai indo, daqui a pouco se torna uma proporção muito grande de injustiça, de infidelidade. E aí os problemas são grandes. Às vezes a pessoa, uma nação, um ser humano se desvia da presença de Deus. No começo até parece que vai tudo bem, né? Está numa boa, parece que um passarinho soltou da gaiola, né? A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, pastor Gilson. E a gente vê, infelizmente, as pessoas se desvaneando nas suas mentes. Quando ele cai em si, ele se acha que está certo. Aí tu vê que, aí como a nação foi sendo ingrata, esfriando no amor, e aí, como perdeu a intimidade com Deus, aí, como a gente viu em lições anteriores, começou a inserir culto a Baal, a Tamuz, a copiar as coisas, porque quando a gente perde a essência do culto, falamos esse dia aqui, coisa mais linda, quando nós perdemos, irmãos,
a presença de Deus, a essência com Deus, a gente vai preencher. A gente quer permanecer do mesmo jeito, né? Então a gente vai preenchendo com coisas, com movimentos, pastor Gilson, com coisas que afagam o nosso ego, e vai indo. Mas não é mais a mesma coisa. Vai encher. E aí o povo judeu perdeu o contato com Deus, e o povo vizinho lá adora Tamuz. Uns adoram Baal, mas tem Astarote. Então eu juntava tudo, já que dá certo para eles, vai dar certo. Já que dá certo aí fora, pode ser que dê certo para nós aqui também. Irmão, gente, eu estou falando por coisas, pastor Gilson, que infelizmente elas vêm de forma branda no coração de algumas pessoas, não de forma descancarada como idolatria, como o povo caiu aqui, numa rebelião, mas vêm suaves, não dá a ver, e vai indo, quando vê, o coitado está desviado. E já indo aqui para o segundo ponto, pegando o teu gancho, Luiz, a questão da descrição dos agentes do juízo divino, a gente vai ver que o pessoal vão ficando sem uma noção das coisas. Por exemplo, imagine quem já serviu a Deus, se prostrou diante de Deus, um Deus todo-poderoso, agora está se prostrando diante de Baal, de Deus que não é um Deus verdadeiro, dizendo, né, até pronunciando, dizendo: quem manda a chuva é Deus, quem manda o sol é Deus, quem faz a planta crescer não é Deus, né, é Baal. Ele já teve essa noção. Eu entendo plenamente, nós entendemos que quem manda a chuva, tem poder para mandar chuva, o sol, é Deus. Agora, eu deixar a minha crença se desviar e clamar a Deus Baal. E foi o que aconteceu. Nós vamos ver aqui nesse segundo ponto, as pessoas entendendo que quem mandava chuva, quem mandava o sol, quem dava o crescimento, era Baal. Aí vem o que veio a fome, porque era como Deus dizia: então, tá bom, então eu vou ficar na minha aqui, vou deixar Baal dar para vocês o que vocês acham que ele dá. E Deus levantou Elias e ele provou muito bem ao povo, dizendo ao povo: vocês precisam voltar. Até quando? É muito forte aquela palavra que diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês ficarão pensando que Deus, que não é Deus, que não fala, que não ouve e não vê, tem poder para mandar chuva? Nós temos que entender que o único que tem poder é Deus. Aleluia. O nosso bate-papo da sala está tão boa, meu querido. O ambiente está tão gostoso aqui. Mas eu vou, nesse momento, chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo. E entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No quarto trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da Palavra de Deus revelarão a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus. Práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano, caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo. E incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. Com o novo currículo da CPAD, você tem muito mais. E já estamos de volta para o nosso segundo bloco, e o nosso segundo tópico vem dizer sobre a petição ou sobre a oração que Deus não atende, pastor Gilson. E Deus ouve todas as orações? Não, tem algumas que Deus não ouve. Não ouve no âmbito de Deus atender, pastor.
Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel e o de Noé, Daniel e Jó. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos pelas petições em favor do povo nos casos dos pecados da rebelião. Está registrado em Êxodo 32, em Números 14, 1 Samuel, no 7, no 12 e Salmos 99. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto ao bezerro de ouro, mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas. Inspirado nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros, Efésios, e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Mas nem todas as orações, pastor Gilson, Deus atende. É muito claro por que essa expressão forte, Noé, Daniel e Jó. Nós vamos ver nesses homens um símbolo de fidelidade muito grande. Nós vamos ver um homem chamado Noé prevalecendo contra uma nação que zombava dele e por um pedido de Deus para que ele construísse uma arca, ele relutou contra tudo e contra todos por 120 anos, sendo fiel. Por que você está fazendo isso? Por fidelidade ao meu Deus. Então é um homem digno de ser citado. O outro, Daniel, que foi levado da sua nação, viveu no meio de uma nação pagã, e você vai decorrer a história de Daniel. E nós não podemos só pensar, Daniel entrou na cova dos leões e não foi comido pelo leão. Mas se você estudar sobre Daniel, você vai ver ele da juventude à sua velhice, dentro de uma nação pagã, debatendo, contestando, mostrando fidelidade a Deus. Mas Deus dizendo, e outro Jó, você vai ver que Jó foi um homem fiel a Deus, e eu achei muito legal. Essa semana, quando um pregador, não me lembro se foi o pastor Jande, o outro pastor que estava ministrando no nosso congresso, ele falou que nunca Deus veio falar para Jó por que ele fez aquilo. Deus não desceu dizendo assim, Jó, você está passando por isso, é por causa disso. Não cita, a Bíblia não cita que Deus veio falar com Jó por que ele estava fazendo aquilo com Jó. Então, mesmo que existem situações que mesmo que esses homens pedissem, Deus não ia atender. Então, isto mostra a nós, quando é citado esses homens, um grau de intimidade com Deus. E nós devemos buscar essa intimidade também para que Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós vamos ver que existem situações que Deus não vai atender. Porque a justiça de Deus, a santidade de Deus, como nós já falamos, Deus sabe de tudo. Deus vê tudo, Deus sabe de todas as coisas. E existem situações que é tamanha a injustiça do povo, o pecado, a imoralidade, que Deus diz, eu não vou fazer. Porque Deus não vê, porque o que nós pensamos, irmão Luiz? Nós como homens hoje, nós olhamos a nossa geração agora, o nosso povo que está em nossa volta. Deus, irmãos, Ele é eterno. Então já passou tantas gerações nessa terra, e Ele já lutou com tanta gente que, assim, Ele já está tão acostumado com situações assim, Ele já sabe, eu sei como que é o ser humano. E existem momentos que, infelizmente, o pecado, a injustiça se torna tão grande que diz, eu não vou fazer justiça, eu não vou ouvir, mesmo que alguém me peça. Um dos homens mais, esses 3 homens, um dos homens aí mais despontados, mesmo que eles estivessem lá, eu não atenderia. Aleluia. E aí, isso não quando a lição aqui fala, pastor, exemplos de intercessão pelo pecador, nós devemos interceder sim, sabe, irmãos, pelas pessoas. E às vezes você ora com uma pessoa, passa anos orando, décadas orando, e Deus te sempre te incentivando a orar,
Porque o tempo do milagre, o tempo da restauração, o tempo de Deus mudar no coração de alguém, irmão, não é no nosso cronos. Deus não trabalha no cronos, não. Deus trabalha no kairos, no tempo oportuno, no tempo correto, né? Mas, para alguns casos, o ponto 2 vai dizer um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo da história, desde a peregrinação no deserto, levavam a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto que não havia mais retorno. Quando Deus disse basta, Deus disse isso, se eu não me engano, foi para Moisés, né? Deserto. Deus disse: Moisés, eu te mandei que não era para você ferir a pedra, bater a rocha, era para tocar. Mas muitas vezes você me pergunta, mas será que Deus... Sabe por que Moisés deu uma batidinha com o cajado na rocha? Não, irmão. Aquela rocha, a Bíblia diz que a rocha seguia o povo. É um mistério aqui. Aquela rocha era Cristo. Ao tocar na rocha, ao falar com a rocha emanaria água. Mas eu acredito, pastor, que foi um momento de ímpeto, de raiva de Moisés, do peso do povo. Ele fez no momento de desvaneio o que não era para ser feito. Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra. Você não vai. Especificamente por esse motivo. E aí, antes de chegar em Canaã, ele falou: Deus, Moisés, estou falando de Moisés, o libertador do povo de Israel. Deus disse: Moisés, nós já falamos sobre esse assunto. Não toca. Basta. O problema é a generalização, né? O pecado, a apostasia é generalizado. O povo vai caminhando para uma apostasia generalizada. E nós vamos ver que, nesse caso aqui, o castigo era inevitável, porque a apostasia é coisa tremenda, é coisa muito, muito ruim, muito feia, porque a apostasia o que é? Você desfrutou de algo de Deus, você viveu algo de Deus, você foi beneficiado, como o caso do povo, foi tirado de uma escravidão. E aí, é mais ou menos assim, você pega uma pessoa que está lá na rua, você traz ele para perto de você, você leva para dentro da tua casa, você dá banho, você dá comida, você se dá de tudo para ele, você sustenta ele por um tempo. Daqui a pouco ele vira as costas para você. Você vai ver Deus fazendo isso com os profetas, como fez para Oséias, né? Até usando até uma mulher, né? Uma prostituta, mandando ele casar, para ele sentir o que é uma apostasia, o que é a pessoa virar as costas para Deus, alguém que já teve a misericórdia, mas ele vira as costas para Deus. Então, queridos, aí o castigo é inevitável. É uma palavra muito pesada, inevitável. E existem situações que o castigo é inevitável. Triste. Tem outro caso, a gente vai ler mais para frente, né? No caso de Samuel, com todos os erros que Saul comete, né? Samuel quer continuar intercedendo, né? Como mentor de Saul, né? Que no começo Saul era bem crentinho, bem crentinho. E Deus disse: Samuel, chega, Samuel. Até quando tu vai ter dó desse homem, Samuel? Para, Samuel. Quando Deus olha para o homem e diz: eu já o rejeitei. Isso é muito forte, irmão. Quando Deus diz: eu já rejeitei, na verdade, Deus não está dizendo: olha, eu vou dar mais uma chance para mais um tempo. Não, eu já rejeitei. E já separei. E já escolhi outro homem melhor do que ele. Então, nós vemos também no Novo Testamento Paulo dizendo, né? Se não me engano é Demas, eu acho que alguém ali... que causou muitos males a Paulo. Paulo disse: olha, não ore. Por alguns, Paulo disse que não orem. Não orem. E nós vamos ver aqui no finalzinho, aqui Deus falando, ó, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo que Moisés e Samuel seria atendido em favor de Judá. Mesmo que eles pedissem, mesmo que Samuel e Moisés pedissem, Deus não iria atender esta oração, por causa desse problema grave deles. Então, tem que cuidar, toma cuidado. O pecado, tem uma canção antiga das nossas igrejas que diz que o pecado não dói, né? Falei sobre isso, o pecado não dói. No começo. Mas os resultados são terríveis.
A princípio, quando o camarada se desvia, a nação se desvia, parece que vai tudo bem. E nos momentos de maior felicidade, a nação de Israel, ela não desfrutou de uma pobreza imediata ou de uma perseguição imediata logo após a apostasia. Muito pelo contrário, eles se enredaram no meio da apostasia e, a princípio, no começo ia tudo bem, a nação prosperava, não tinha inimigo, não tinha fera, não tinha escassez de nada. Não, aí dizem, agora que nós estamos bem. É agora que nós estamos bem. Aí o diabo, é uma falácia do diabo, né? Daí o diabo não luta mais, né? Quando o povo começa a se desviar, o diabo não começa a fazer carinho no coração do povo, né? Cosquinha no coração do povo, e o povo, não, agora que nós estamos bem. E Deus dizendo, agora que vocês estão se enveredando para o lado errado. E aí assim é com o ser humano, pastor. Aí ele acha que está tudo bem. Aí depois o resultado vem. Dor, tristeza, família destruída, carreira destruída, ministérios destruídos. E eu digo isso, irmãos, com a mais franqueza, sendo o mais franco que eu posso, irmãos, dizendo que o sangue de Jesus cubra a minha vida, porque ele não tem nada nem melhor nem pior que ninguém. Eu preciso da misericórdia todo dia, pastor Jesus, todo dia, todo dia. Precisamos, né? Precisamos dessa misericórdia. Nosso tópico 3, né, Moliz, vai falar quando Deus não aceita a oração intercessória de um justo. É muito comum nós citarmos, dizendo assim, até está aqui em Tiago 5, né, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É verdade. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas existe problemas como o que nós estamos falando, pecado, apostasias e tanta coisa. Se nós vamos ver Tiago, né, ele é muito enfático no que ele escreve, no que ele fala, e muito verdadeiro. Eu ontem estava conversando com um pastor, os pastores do Paraguai, né, não conseguiram voltar devido às manifestações, e eles ficaram ali em casa. Aí eu conversando com o pastor, ele me disse que poucos dias atrás estava num lugar, e o pastor estava contando para ele, o pregador, disse que ele estava pregando, e tinha um homem de cadeira de roda dentro da igreja. E aí o Espírito Santo falou para ele, vai lá, pega ele pela mão, ora por ele, diz para ele levantar. E o pregador ficou naquela dúvida, vou lá e vou, porque a gente tem as nossas dúvidas, né? E não foi. Aí, no final do culto, quando estava terminando, era um trabalho, o pastor chamou um outro irmão, um obreiro, bem simples, para fazer a oração. Quando ele chegou, foi orar, ele saiu do lugar dele e foi lá orar pelo moço, pegou ele pela mão, o homem saiu andando na hora. Então, a questão de o justo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é muito verdade. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas existem questões que Deus até diz assim, não ore por ele. Porque se você orar ou não orar, não vai ter efeito. Eu não vou responder esta oração por causa da situação. E nós vamos ver que existem questões, irmãos, que nós temos que ser sábio, ter discernimento de Deus, até para a gente não alimentar uma esperança. Porque às vezes vale mais você dizer assim, ó, se arrependa, tenha misericórdia da tua alma, do que dizer, não, eu vou orar por você aqui. Seja sincero. Eu uma vez, eu fui numa casa e a situação foi tão difícil, quando eu fui sair, o irmão disse para mim, eu era missionário, mas você vai sair daqui e não vai fazer nenhuma oração? Eu disse, eu não vou fazer esta oração. Eu não vou orar dentro da tua casa, antes que haja um arrependimento no teu coração, porque eu vou orar aqui, Deus não vai responder, então eu não vou nem orar. E ele ficou muito bravo. Depois ele reconheceu e viu o tamanho do erro que estava. Então, irmãos, nós temos que entender a palavra para diante de certas situações. Não adianta nós querer ser a vida inteira bonzinho. Existem situações que você tem que dizer, se arrependa do teu pecado. Porque às vezes a pessoa fica, ora por mim, irmão, ora por mim. Um monte de justo pedindo para o justo orar. E às vezes o que ele precisa é dizer, irmão, para de pedir para os outros orar, rapaz. Ore e conserte a tua vida. Para que Deus tenha misericórdia de você. Então, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, o crente que ora, ele deve ser inteligente. E existem situações que tem que dizer, se arrependa. Depois eu oro. Aleluia.
É verdade, meus queridos. Nós passamos os nossos minutinhos, nós vamos chamar mais um intervalo e já viemos para o nosso último bloco. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, nessa oportunidade, te convidar, você, meu irmão, meu amigo em Cristo, que está acompanhando esses trabalhos, que você participe, interaja na sua congregação, com a escola bíblica dominical. O importante, todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã, nós estamos te convidando para estar conosco, para aprendendo mais uma porção da Palavra de Deus. E vai ser bênção para você e para a tua casa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E já estamos de volta para o nosso último bloco e a nossa conclusão da lição número 6, do dia 6 de novembro, com o tema geral, a justiça divina. E hoje vai falar sobre a justiça divina. E comigo, mais uma vez, está aqui meu nobre amigo, nosso pastor aqui distrital da Igreja 7, né? Nós vamos falar sobre o último, ponto 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e de Jó. Estava chegando o tempo em que nem a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Por que o povo rejeitou os profetas? Aí vem o porquê, pastor Gilson. Na verdade, às vezes, uma tomada de posição fora do tempo, também, irmãos, também não exime Deus de tratar. Porque muitas vezes, quando o povo se assusta, diz, não, agora nós vamos. Deus sabe que o povo não vai se arrepender. Porque o povo teve oportunidade. Não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos. Deus não falou 1, não falou 2, não falou 3. Deus falou algumas vezes. A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos, irmãos, estivessem dentro da cidade, Deus pouparia a cidade. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino, anunciado pelos profetas. Deus falou. É igual a volta de Cristo, irmãos. As pessoas perguntam, Jesus voltará mesmo? Não, mas ele nunca veio, alguns chegam a zombar, mas nunca foi, ninguém nunca voltou. Arrebatamento, sumiço, isso desde o tempo dos primórdios. Eu acho que a história de arrebatamento, Jesus vem para quem morre. Aí é até para muitos crentes, pastor Gilson. Até para muitos crentes não creem na doutrina do arrebatamento da igreja. Né? E aqui os profetas falaram, e o povo não se arrependeu, pastor. É muito interessante, né? A primeira parte do tópico diz, porque o povo rejeitou os profetas. Meus queridos, nós sabemos que a maior profecia é a palavra de Deus, e ela tem se cumprido a cada dia. Existe um problema que nós não podemos entrar por ele, tomar muito cuidado. Ouvi esta semana, devido ao caos, né, o que estamos enfrentando na nossa nação, e devido ao posicionamento, né, do nosso presidente, da sua esposa, eu vi alguém dizendo, e as profecias agora, né? Nós devemos entender que sempre houve e sempre haverá falsos profetas, ou pessoas que se aproveitam de oportunidades para tentar falar no nome de Deus. Uma coisa é certa, nós não podemos deixar que situações parecidas tomem conta do nosso coração e nós não venhamos mais crer nos profetas, porque há um grande perigo, nós corremos um grande risco, e é muito claro aqui, porque o povo rejeitou os profetas. E quando ontem eu ouvi alguma coisa semelhante a isto, sobre, você sempre vai, é comum hoje nós ouvir pessoas falando mal, questionando questão de profeta, questões de homens de Deus, de mulheres de Deus, e tem que tomar um grande cuidado. Toma um grande cuidado, irmãos, porque tem os falsos, mas tem o verdadeiro, tem o legítimo. Tem pessoas que têm compromisso com Deus, tem pessoas que doam a sua vida, que vivem piamente na vontade de Deus, mas por causa de alguns, às vezes a pessoa endurece o coração e acaba fazendo coisas que não deve fazer. Meu irmão estava aí, a gente estava conversando sobre uma família num lugar que a gente morou, onde
infelizmente, eles tomaram uma atitude muito mal contra homens de Deus. E, infelizmente, essa família foi acometida por um mal tão grande. Filhos que não tinham nem nascido, neto, já vieram debaixo daquela maldição por causa de não entender que existem homens que se dizem homens de Deus e não são. E existem alguns que são, mesma coisa, profetas. E nesse caso aqui, a geração do profeta Jeremias, aqui de Ezequiel, conhecia os relatos de Sodoma e Gomorra, de como estava, e não davam ouvido à voz, mesmo tendo esse exemplo tão grande. E, infelizmente, a consequência veio. Irmãos, quão importante Deus usa homens, pastor. Homens, Deus usa homens imperfeitos nessa geração, em todas as gerações. Eu sempre tenho cuidado de honrar os meus líderes, entendendo que a bênção de Deus, muitas bênçãos de Deus, elas são canalizadas através dos nossos pastores, pastor Gilson. A bênção sacerdotal, ela funciona, ela é real. Eu tenho o maior prazer quando nossos pastores vão dar a bênção apostólica. Eu estendo as duas mãos para frente, o máximo que eu puder, porque eu sei que ali, irmãos, a bênção do servo de Deus, a bênção de Deus muitas vezes passa pela vida do servo de Deus. E aqui fica o meu conselho a você, professora, pastor, cuidado, você, irmão em Cristo, você que vive atrás de oração de profeta aí, tanta gente descambalhada, desajeitada, desarrumada, botando a mão na sua cabeça, irmão. Mão na sua cabeça, sobre a sua cabeça, mãos santas, irmão. Não é qualquer mão. Eu pastor disso lá em casa, todo mundo já sabe. Para botar a mão sobre a nossa cabeça, opa, tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Indiferente se tiver um cargo ou se tiver um ministério ou não, irmão. Se for uma pessoa crente de Deus de orar por nós, amém. Mas não é qualquer almofada aí, qualquer cabra aí, qualquer lugar aí que a gente vai, que eu deixo encostar em a gente para orar. Precisa das orações dos irmãos, dos nossos líderes. E a coisa mais linda, irmão, você ser abençoado pelo sacerdote, pelo homem de Deus. Mas aqui fica a minha dica: cuidado com esse negócio de bater em galho, em porta aí, atrás de profetada aí, que não dá certo. Você corre um risco muito grande. Tem pessoas que ele não reconhece a autoridade espiritual. E às vezes aquilo que ele está convivendo com um homem que tem que se esforçado, buscado a Deus anos, ele não acredita naquilo, porque é melhor, né? As coisas que nos agradam, como nós estávamos falando aqui, às vezes você ia ter, não, vou orar por você, porque Deus vai te abençoar, e o pecadinho ficar escondido, do que um pastor, um homem que quer ver o teu bem, que às vezes vai dizer assim, não, meu filho, você precisa ser curado, você precisa ser tratado, você precisa mudar, você precisa tomar uma outra direção, mas é essa palavra que vai te levar para o lugar certo e vai te levar para a bênção de Deus. A gente conhece inúmeras pessoas que ficam, corre aqui, corre ali, corre lá, atrás do profeta, atrás disso, atrás daquilo. É como eu estou dizendo, eu acredito em profecia, irmão Luiz. Eu acredito em profecia, acredito em profetas, mas eu já vi tantas pessoas estragadas, como diz aí, estragadas, que não conseguem mais se firmar na fé. Não consegue mais. Por quê? Porque ele é alguém que vai aqui, um fala uma coisa aqui, outro fala uma coisa. Você nunca viu o camarada. A pessoa vê você lá quebrantadinho, chorando, já vem, já aproveita essa oportunidade, entrega uma mensagem. Às vezes não tem nada a ver, mas você liga algumas coisas, porque vai te beneficiar, e infelizmente acaba trazendo problema. Então nós devemos ser homens de Deus e ser sábio. Não esqueça, Jesus disse, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Porque nós estamos no meio de lobos. Eu vos envio. Quando Jesus disse isso, ele disse, eu vos envio no meio de lobos. E é o que nós vivemos hoje, no meio de lobos. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A pomba como símbolo do Espírito dentro de nós. Então que Deus nos ajude a nós ser simples, mas ser prudentes também. Aleluia. E o nosso segundo tópico fala sobre Noé, Daniel e Jó, né? Por que Daniel? Há quem surpreenda ao ver o nome de um jovem entre dois grandes antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas. Viveram num tempo depois da formação do povo de Israel.
Porém, eram exemplo de homens justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva aos pecadores que creem. Aqui, irmãos, tempo, quando você vê Jó e, como o texto diz ali, Noé, eles não tinham a formação dos 10 mandamentos. Isso veio muito tempo depois. Eles serviam a Deus de forma idônea, pelos que provavelmente receberam direto de Deus, pelo aquilo que eles ouviram através dos seus antepassados, Adão, até chegar em Adão. Eles prestavam o culto verdadeiro a Deus, serviam e temiam ao Senhor, sem ter um conjunto de regras, com o seu pensamento, com sua alma, com a sua autoestima. Eles serviam, eles cultuavam, ouviam a voz de Deus. Daniel já tinha isso, Daniel já tinha todo o sistema formado. Daniel mesmo, alguns dizem que Daniel tinha 14 anos, dizem que tinha mais, não se chega mas o fato é que ele foi jovem para a Babilônia. Mesmo numa geração corrompida, pastor Gilson, mesmo, nós teremos jovens, teremos homens e teremos mulheres que nunca deixarão de ouvir a voz de Deus. Hoje, na nossa geração, nós estamos vendo jovens jejuando, orando, buscando a Deus. Como nós estamos dizendo, às vezes você olha para a aparência, você não vê, mas temos muitos jovens crentes, muitos jovens cristãos que estão dando a vida pelo Evangelho, estão lutando. Existem uns que não lutam, mas é aquilo que nós estamos dizendo, sempre Deus teve um povo, e nós temos muitos, como houve, né? No tempo passado, Daniel, esse jovem que serviu a Deus de todo o seu coração, fazendo a diferença, hoje tem alguém que faz a diferença. E como é bom você poder contar com a nova geração aí que faz a diferença. E aí nós, que não querendo entrar no meio do assunto, falando sobre a justiça divina, né? Deus não é injusto, irmão. A base do trono de Deus, pastor Gilson, é juízo e justiça. Justiça. Deus não é injusto, irmãos. Deus não é justo para ver tudo que você está passando. Professor, Deus não é injusto, Deus é justo. Deus usa balanças justas. O provérbio diz, balança justa agrada ao Senhor. Se agrada a Ele, o seu trono é justiça. Deus não desampara, irmãos, aquele que se achega a Ele. Estou estudando o livro de Romanos, a carta de Romanos. Toda a justiça, toda nossa injustiça é transformada em justiça. Todo nosso pecado é transformado em perdão. Quando nós damos um passo a Cristo, temos uma vida em Cristo, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, pastor Gilson. Deus sana a sua justiça. Deus é amor, Deus é justiça. Para amar, Ele tem que ser justo. Então Ele entrega seu Filho para fazer o pagamento da nossa dívida, para que nós tenhamos diante dEle com a conta paga. Não, você devia, não, você está pago, mas alguém pagou. Isso é um Deus de amor. Então a gente romantiza demais o amor, né? Sendo que o amor sempre andou de mão dada com a justiça. Nós tínhamos que pagar, mas essa conta para nós era impossível. Impossível. Mas como Deus é justo, Deus não ia dar de graça. Alguém pagou, irmão. E você já conhece a história. Deus é justo. Eu estava pensando agora aqui, irmão Luiz. Noé, Jó e Daniel. Os três lutaram por salvação. Cristo também. Noé lutou, construiu a arca para salvar. Deus dando oportunidade de arrependimento do povo para salvar. Mas o povo não quis. Mas ele salvou a sua família e os animais como Deus desejou. Nós vamos ver que Jó, ele lutou, salvando a sua família, lutando pela sua casa. Nós vamos ver que Daniel, quando o rei fez um edito que todo mundo ia morrer porque não conseguia interpretar o sonho dele, Deus deu sabedoria e ele livrou todos os sábios da Babilônia. Nós vamos ver que Jesus, ele veio para salvar. Vamos ver que Jesus veio para livrar-nos da morte. Hoje, cada um dá conta de si. E tem pessoas que não estão dando conta de salvar nem a si mesmo. Nem a si mesmo. Nós devemos se esforçar, primeiro, para salvar nós.
e depois nós ajudarmos também as outras pessoas. Mas nós temos uma responsabilidade, porque cada um dará conta diante de Deus da sua alma. Cada um dará conta de Deus, diante de Deus da sua alma. Então, você tem que lutar pela tua salvação, pela tua vida. Esses homens são exemplo que no meio de uma geração perversa, pagã, incrédula, eles cumpriram o desejo de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que nós venhamos fazer o mesmo. Ser justo no meio do injusto. Ser puro no meio dos impuros. Né? E assim nós vamos fazer. Pastor Gilson, a leitura de terça-feira em Eclesiastes, capítulo 12, diz que os seres humanos são responsáveis pelos seus atos. E Deus há de trazer em juízo toda a obra. Toda a obra. Todas as mentiras, todos os percalços, todas as mazelas, todas as desculpas, né? Aqui falando em nível de galardão. Então, salvo, a gente foi uma vez por Cristo Jesus. E nós procuramos viver em santificação para lutar pela essa salvação, até o dia do Senhor. Mas a entrega dos galardões, como foi visto, a gente se entende pela Bíblia Sagrada, que será por níveis. Por níveis. E também entendo que haverá muitas surpresas. Eu entendo que tem gente que nunca apareceu um púlpito, pastor Gilson, e vai ter coroa. E vai ter a coroa muito maior que a minha. Glória a Deus se eu chegar lá. Mas eu não quero, pastor Gilson, chegar naquele dia e não ter nada para receber. Eu queria receber. Então vou me esforçar, porque o justo juiz que nos dará a coroa nos galardoará também. Então nós temos que levar salvação, dizer que Deus é justo, que Deus é santo, e dizer que tudo aquilo que conhecemos, irmãos, tudo aqui a gente sempre dá um balão, né? As pessoas dão um balão, nós damos um balão, nós damos um jeito, mas aquele dia não, naquele dia vai se abrir os livros das obras, o CPU do céu vai ser descortinado, e glória a Deus, se eu estiver lá, se nós se esforçarmos, chegarmos lá, já é um grande privilégio. Irmão Luiz, para nós encerrarmos, né, o importante é dizer que a justiça de Deus não é só para corrigir um povo, não é somente para trazer o castigo ao povo, mas a justiça de Deus, Ele é justo para nos galardoar, para nos abençoarmos, tanto aqui, nesta vinda, quanto na vinda vindoura. Então, uma coisa é certa, vale a pena ser justo. Vale a pena ser fiel. Fique com isso, bata em cima lá com seus alunos sobre fidelidade e justiça. Veja bem, para nós encerrarmos, se você chegasse para João, o apóstolo João, João, você está fazendo nessa ilha aí já há 1 ano? Estou aqui porque sou fiel a Deus, fui lançado aqui. Você está aí há 2 anos, por que você está aí? Porque fui fiel a Deus. 3, 4, 5, 10 anos. O que você está fazendo nessa ilha, João? Você foi lançado e por quê? Por causa da minha fidelidade a Deus. E vale muito a pena, porque depois que ele saiu de lá, ele teve as maiores revelações. Então, ser justo vale a pena, para que a justiça de Deus se cumpra, né, nessa terra, e a bênção de Deus seja sobre nós. Aleluia. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina do pecado, ao pecado. É importante ter em mente que esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus Cristo. Alana, ele reitera aqui, né, falei sobre a justiça, a nossa justificação, né, mas não é o foco da lição também é que Deus trata. Quando Deus avisa, Deus trata. Falei um pouquinho sobre justificação. Deus é fiel. Espero que esse momento tenha servido de bênção para você, para a tua casa, professor querido amado, irmão em Cristo Jesus. E vou aproveitar e pedir ao pastor Gilson para nos abençoar. Pastor Gilson. Amém, queridos. Nós vamos encerrando. Que Deus te abençoe e seja de grande edificação. Paizinho, obrigado por esse momento que estivemos juntos, teus filhos que irão assistir, acompanhar essa pré-aula, que sejam grandemente edificados e abençoados por ela. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Vou te pedir para não esqueça de curtir, de compartilhar esse trabalho, se foi bênção para você. Deus te abençoe. Essa foi mais um EBD em Dia. Até a próxima.